Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e na aula de hoje abordarei a parte 2 do tema Fotomorfogênese e Fotoperiodismo, o papel do fitocromo, com ênfase no papel do fitocromo no fotoperiodismo. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. E a resposta em radiância alta, ela está diretamente associada ao fotoperiodismo, ou seja, ao ritmo circadiano da planta, né? Quando ela percebe essas variações, percebe que o comprimento do dia mudou em função da estação do ano, e com isso se adapta àquelas condições para que na maturidade fisiológica ela possa, em condições fisiológicas adequadas, ela passar da fase de crescimento vegetativo para crescimento reprodutivo, que é o que a gente vai ver agora. A imagem em tela apresenta para nós dois exemplos de vegetais. Que é uma planta tipicamente de dia curto, representada aqui na tela à esquerda, e que é uma planta de dia longo, representada na tela à direita. E, hipoteticamente, essas plantas elas estão condicionadas, acondicionadas em situações de comprimento de dia muito distintos, né? E com isso vem um conceito que é o fotoperíodo crítico, né? O fotoperíodo crítico nada mais é do que o valor diário em horas, no caso de iluminação, capaz de provocar a floração. Ou também pode ser conhecido como período crítico, que é o valor diário em horas ininterruptas de escuridão, capaz de provocar a floração. Então, estão representados aqui por essa linha tracejada, sempre tendo em mente que essas barrinhas verticais, né, a somatória delas, do comprimento delas, equivale a 24 horas, que é o comprimento de um dia convencional. Então, na primeira condição aqui, marcada pelo laser pointer, nós vemos que uma planta de dia curto, ela continua no seu estado vegetativo se por um determinado período de tempo ela ficar nessa condição, onde o dia ele é mais longo do que a noite, representada por essa barra em coloração cinza. Então, como o dia está maior do que a noite, a planta de dia curto, ela requer dia curto para florescer. Então, ela fica no seu estado vegetativo, ela não floresce, porque não é uma condição favorável para estímulo do fitocromo para que ela possa florescer. Ao passo que, se esta mesma espécie vegetal de dia curto for submetida nessa condição 2 aqui salientada, na qual o comprimento da noite é maior do que o comprimento do dia, ou seja, a planta foi submetida a uma condição, uma periodicidade, numa condição periódica de dia curto, ela vai florescer porque ela é uma planta de dia curto, né? E curiosamente, se esta planta for acondicionada numa situação em que seria favorável para sua floração, ou seja, de um dia curto em relação à noite. Mas se durante a noite fizéssemos uma interrupção deste período de escuro
com um flash de luz, né? Por exemplo, alguns segundos ou poucos minutos incidindo luz na faixa do vermelho, por exemplo, né? Nós estaríamos criando uma situação onde aquela planta não responderia mais àquela condição, promovendo a floração. Por quê? Porque a sua noite ela foi interrompida. Então, agora, a planta, a percepção da planta neste caso é de que ela foi submetida a 2 noites curtas, né? Por um espaço de luminosidade, né? Então, a interrupção da noite fez com que a planta continuasse no estado vegetativo e que, se não fosse interrompida, teria toda a condição para o seu florescimento. Tá? Então, o que é dito, o que se conhece hoje da literatura, é que a duração crítica de escuridão, tá? Ela é importante para garantir o sucesso ou não da floração de determinadas espécies vegetais, né? Ao passo que, né, num paralelo, uma planta de dia longo, numa condição de noite curta e, portanto, um dia longo, ela floresce. Ela tem todas as condições para florescer se periodicamente ela for submetida a essa condição de dia longo. Ao passo que, se ela for acondicionada periodicamente numa situação de noite longa em relação ao dia, ela permanecerá no seu estado vegetativo. E uma quebra dessa noite, né, se ela tiver essas condições todas adequadas para a floração, mas em algum momento eu promover a quebra dessa noite, né? 1 hora de exposição lá no meio da noite, 1 hora de exposição à luz, aquela planta perceberá que ela foi submetida a uma condição de 2 noites curtas, né? Ou seja, a noite ela foi interrompida, né? Completamente interrompida. Então, aquela condição que antes não era favorável para ela florescer, porque era uma condição de dia curto, e ela é uma planta de dia longo, agora ela floresce porque a noite foi interrompida. Então, a planta percebe que ela foi submetida a uma condição de 2 noites curtas, ou seja, demonstrando claramente que a noite ininterrupta é o que determina se a planta vai florescer ou não. Então, para fins comparativos, nós temos aqui em tela o efeito da duração do período de escuro sobre o florescimento, por isso que se diz que a noite ininterrupta, o comprimento de uma noite tem que ser ininterrupta. A interrupção da noite pode afetar a resposta da planta quanto ao fotoperiodismo, quanto à capacidade de mudar da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então, nós temos aqui o tratamento de luz, de novo, considerando essa barra contínua como o comprimento do dia, 24 horas. Dessas 24 horas, esse número X de horas corresponde à luz e esse número Y de horas corresponde à escuridão. Então, para esta condição específica, onde o dia está curto, porque a noite está longa, as plantas de dias curtos florescem, mas as plantas de dias longos permanecem na fase vegetativa. Já na condição abaixo, onde as noites são curtas em relação ao dia, né? Ou seja, dias longos, as plantas de dias longos florescem, enquanto que as plantas de dias curtos permanecem no estado vegetativo. E nessa condição, né, que se não tivesse a interrupção da noite, seria uma condição adequada para o florescimento de plantas de dia curto, ela agora favorece o processo de florescimento de plantas de dias longos. Por quê? Porque a noite foi interrompida. Ela foi interrompida
por luz. Então, agora a planta percebe que foi submetida a 2 noites curtas, ou seja, noites curtas que favorecem o florescimento de plantas de dias longos. Neste caso específico, que seria, uma condição adequada para o florescimento de uma planta de dia longo, se o dia não fosse interrompido. Olha que interessante, A interrupção do dia aqui não faz o menor efeito nas plantas de dias longos. Elas continuam florescendo porque elas foram submetidas a uma noite ininterrupta, a noites ininterruptas curtas. E isso é o que importa. Por isso que elas continuam florescendo, mesmo que se tenha interrompido o período do dia, mas a noite permaneceu ininterrupta e foi menor do que o comprimento global do dia. Neste caso, em específico, nota-se que o comprimento da noite está mais ou menos parecido com o comprimento do dia, e a planta de dias longos acaba florescendo, E por que floresce? Por que a planta de dia longo floresce agora? Porque exatamente ela foi submetida a uma condição de noite curta. O período foi curto, então pressupõe-se que o restante do período aqui preenchido foi com luz, considerando que o dia é sempre de 24 horas. E neste último quadro, onde nós temos que o comprimento da noite é maior do que o comprimento do dia, de novo, as plantas de dia curto, elas florescem porque foram submetidas a noites longas, e as plantas de dias longos continuam no estado vegetativo. Então, com isso fica claro que o que determina o florescimento de uma planta competente para tal é o comprimento da noite, e esta noite ela não pode ser interrompida. Uma interrupção na noite, dependendo das circunstâncias, ela vai favorecer o florescimento de plantas de um tipo de regime em detrimento de outro. Portanto, plantas de dias curtos requerem que o comprimento da noite seja maior do que o período crítico, para que elas possam florescer. Então, elas precisam estar acondicionadas a essa situação, periodicamente, desde que elas estejam já na competência fisiológica para mudar para a fase de reprodutiva, elas precisam ser submetidas a condições em que o comprimento da noite seja maior do que o fotoperíodo crítico, a noite seja maior do que o comprimento do dia, e aí elas vão florescer. Enquanto que as plantas de dias longos vivenciam uma situação oposta. O comprimento da noite tem que ser menor do que o fotoperíodo crítico, e em ambas as condições, seja para plantas de dias curtos ou plantas de dias longos, a noite tem que ser ininterrupta. Não pode ser interrompida em hipótese alguma, seja por flash de luz no caso de plantas de dias curtos, ou seja, uma interrupção mais dramática por um período relativamente mais longo, como por exemplo 1 hora, no caso das plantas de dias longos. Como exemplo de plantas de dias curtos, nós temos crisântemos, café, feijão, morango, orquídea, dentre outras. São plantas que florescem no início da primavera ou do outono. Por quê? Quando os dias virtualmente são mais curtos. É claro que nós que moramos no hemisfério sul, somos de um país de clima tropical, essa percepção do comprimento de dia ela não é muito notável. A gente não consegue perceber uma diferença muito grande. No máximo 1 ou 2 horas, quando se tinha
o horário de verão a gente conseguia perceber isso, mas no hemisfério norte isso é muito mais notável, né? No período de verão, por exemplo, na Alemanha, chega-se a ter sol, luz solar, até as horas da noite. Então, os dias, né, de verão no hemisfério norte, eles são realmente mais longos, né? E ao passo que os de inverno são dias mais curtos. Então, aquelas plantas de dias longos, elas florescem principalmente no verão, onde os dias são mais longos, como é o caso do espinafre, da alface, aveia, cravo, ervilha, rabanete, dentre outras espécies vegetais. E existem aquelas espécies que elas são indiferentes ao comprimento do dia. Elas vão florescer quando expostas a quaisquer fotoperíodos, né? Como é o caso do tomate, do milho, do arroz, pimentão, etc. Então, voltando a falar agora do fitocromo mais especificamente, né? Na presença de luz na faixa do vermelho, o fitocromo induz a floração em plantas de dias longos, né? Pensa assim, olha, dias longos, maior incidência de luz na faixa do vermelho. E ao passo que na presença de luz na faixa do vermelho extremo, que é uma condição que já imita bastante a escuridão, quase que a ausência de luz, né? O fitocromo induz a floração em plantas de dias curtos, né? Ou seja, plantas que demandam um comprimento de noite maior do que o do dia. Então, por isso que elas são ditas que aquela conformação do fitocromo, né, que se encontra majoritariamente presente na célula, quando a planta está submetida à luz na faixa do vermelho extremo, né, ou seja, aquela conformação 1, ela vai desencadear a floração em plantas de dias curtos, né? E aquelas plantas que estão com fitocromo, né, majoritariamente na conformação 2, por ter recebido luz na faixa do vermelho, elas têm a floração estimulada porque elas são plantas de dias longos. Então, recapitulando, luz na faixa do vermelho estimula a floração em plantas de dias longos, e luz na faixa do vermelho extremo estimula a floração de plantas de dias curtos. E com isso a gente já começa a imaginar por que é que em floriculturas, né, a gente consegue encontrar ao longo do ano plantas que eventualmente só floresceriam em determinada época do ano. Exatamente porque lá na estufa, né, o dono da floricultura ele consegue criar um sistema artificial onde ele expõe as plantas, né, já na maturidade fisiológica, com competência para passar para a fase de reprodução, a fase reprodutiva, submete na condição ideal. Então, se é uma planta de dia curto, né, e quer que essa planta floresça no verão, basta colocar aquela planta artificialmente numa condição de dia curto, com uma periodicidade específica, para que ela possa florescer no verão, mesmo não sendo uma condição adequada para tal. Tá? E é o que eles fazem. E é claro que essa flor, essa planta ornamental bonita, que está florescendo aparentemente, né, fora de época, ela vai custar um pouco mais caro, porque foi um recurso de fisiologia vegetal utilizado para obter aquela planta com flores numa época do ano que não era a esperada. Então, o fitocromo, né, o funcionamento dos fitocromos, a mudança de conformação dos fitocromos, ela incorre em eventos fisiológicos que têm um aspecto ecológico, ou seja, a ecofisiologia das plantas, né? Por quê? Porque em função do tipo de luz, da intensidade, da duração dessa luz, né, os fitocromos eles regularão a germinação das sementes, né, a determinação da sobrevivência de uma espécie vegetal, né, quando outras espécies estão crescendo próximas a ela, criando uma condição de sombreamento, então favorecendo, por exemplo, levando a planta a exercer a fuga-sombra
com o intuito de buscar uma fonte luminosa para realizar a fotossíntese. Então, são os fitocromos que participam deste processo, quando, né, ocorre o estiolamento, ou seja, a luz na faixa do vermelho extremo, atuando, mudando a conformação daquele fitocromo e tendo como resposta o estiolamento da planta. Né? Um outro aspecto é exatamente o ajuste de desenvolvimento para que a planta possa se adaptar a condições de sombreamento, né? Se habituar àquela condição e conviver bem com aquela intensidade luminosa reduzida, sem necessariamente ter que abrir mão, né? Lançar do recurso de fuga-sombra. Né? E os fitocromos também têm um papel importante no movimento foliar de plantas nictinásticas, como é o caso da mimosa púdica, que é uma fabácea, e suas folhas elas são folhas compostas, então ela é constituída de folíolos, e estes folíolos se fecham quando ocorre uma alteração da turgescência do pecíolo, né? Indicando que então aquelas folhas os folíolos vão mudar de posicionamento, e exatamente, né, porque é uma condição onde já está no final do dia, né? Então não precisa ter mais tanta realização de trocas gasosas, e aí ocorre então aquele movimento nictinástico, que é muito diferente daquele movimento mecânico, quando a gente toca a plantinha, né? O que muitas pessoas conhecem a dormideira, né? Toca a plantinha e ela faz esse recolhimento. Não, é diferente, isso daí é pelo toque, né? Pelo movimento mecânico, mas o movimento nictinástico ele é estimulado pelos fitocromos. O conhecimento das funções dos fitocromos em vegetais, ele possibilitou não somente a floração de plantas fora de época para atender, né, a demandas do consumidor, mas também a produção de bens de consumo, como é o caso do broto de alfafa e de brócolis, apresentado aqui em tela à esquerda, neste sanduíche, né, que está com uma carinha muito boa, e o broto de feijão, que também é utilizado na nossa alimentação, muito recorrente, tanto em sanduíches quanto em saladas, né? E nada mais é do que um processo de estímulo do estiolamento, né? Quando aquela plântulazinha, né, as sementes são colocadas para germinar, e quando ocorre a emissão da radícula, rapidamente se muda o regime de luz, né? Então, para que a plântula estiole, né? Ou seja, tem esse crescimento relativamente exagerado do caule, né? É preciso que ela seja submetida a uma condição de luz na faixa do vermelho extremo, né? Na faixa do vermelho extremo, promovendo uma mudança de conformação do fitocromo que vai, então, impedir processos, por exemplo, de produção do cloroplasto, né, produção de clorofila. Então, majoritariamente, a formação do tecido verde estará comprometida porque não está produzindo a clorofila, porque o estímulo é na luz da faixa do vermelho extremo, né? E aí, com isso, aquela plântula ela vai exercer a fuga-sombra, ela vai tentar procurar uma fonte luminosa para poder produzir clorofila e, né, diferenciar os proplastides em cloroplastos, para que ela possa, então, realizar fotossíntese, né? E ter um crescimento normal, um crescimento mais lento, mais adequado, porque o fato é que quando uma planta estiola, se vocês observarem aqui à direita, no caso dos brotos de feijão, né? Uma plântula tipicamente estiolada, né? É uma dicotiledônea, a gente vê aqui os ganchos, a formação de gancho plumular, nem folha
percebida direito, né? Porque foi crescida na condição de ausência de luz, né? O caule nem tem cor, nem é esverdeado, que normalmente é quando cresce na presença de luz na faixa do vermelho, né? Então, a plântula completamente estiolada, tem um porte maior, e é claro que com essa velocidade de crescimento, a estruturação celular também é comprometida, né? A biossíntese de lignina ainda não consegue acontecer na mesma velocidade, então a planta perde um pouco de suporte estrutural. Então, permanecer numa condição de ausência de luz ou de luz na faixa do vermelho extremo por muito tempo, cria uma condição de estiolamento na plântula que depois ela pode passar por problemas e não conseguir sequer ficar ereta, né? Agora, é claro, se é uma planta rasteira, não seria tanto problema, né? Mas o fato que o conhecimento da mudança de conformação do fitocromo, né, em função do tipo de luz que lhe é oferecida, né, que lhe é disponibilizada, leva à formação desses 3 bens de consumo que vão para a mesa das pessoas, são bastante nutritivos, né? E que utilizam exatamente da incidência de luz na faixa do vermelho extremo para promover o estiolamento, que é o crescimento acentuado, e no caso do broto de alfafa e de brócolis, né, depois eles dão um pouquinho, né, fornecem um pouquinho de luz na faixa do vermelho para ter, então, um pouquinho de parte aérea esverdeada, né, e a formação de clorofila. E são alimentos muito saudáveis e gostosos. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!